Olá, gnomos e gnomas, aqui é o Vitor Valentim e hoje vamos conversar e falar um pouco sobre o tabuleiro Ouija. Vamos lá! Bom, você que está entrando nesse vídeo provavelmente já deve ter ouvido falar sobre o tabuleiro Ouija ou a tábua Ouija, a tábua dos espíritos, né? E hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre minhas experiências com ela e sobre tudo o que eu já aprendi sobre a tábua Ouija. Essa tábua, na verdade, ela veio na antiguidade, né? Lá para os anos de 1800 e pouco, já com as pessoas praticando comunicações com espíritos. Nessa época onde o espiritismo foi criado e desenvolvido, as pessoas buscavam métodos e ferramentas de como se comunicar com o mundo dos mortos e daqueles que já se foram. A tábua Ouija começou a se popularizar cada vez mais depois dos filmes de terror. E hoje em dia muitas pessoas têm muito medo dela porque os filmes mostram que se você trabalhar com a tábua Ouija, provavelmente você vai trazer espíritos e energias negativas na sua casa. Agora, isso é verdade ou não? Vou falar pra vocês a minha experiência e o que eu já aprendi sobre a tábua Ouija. A tábua Ouija, na verdade, é um método de necromancia. A necromancia vem de duas palavras que seria necro, que seriam os mortos, e mancia, que seria adivinhação. As pessoas que buscam utilizar a tábua Ouija normalmente buscam se comunicar diretamente com espíritos de mortos, de pessoas que já passaram em seu caminho, ou até de espíritos que aparecem em locais assombrados ou locais que você queira trazer a comunicação com o espírito para que elas tragam respostas para o seu caminho. A tábua Ouija, na verdade, ele é um grande portal, ou seja, toda vez que você for utilizar uma tábua Ouija, você tem que ter um puta cuidado para não fazer merda no seu caminho. Você tem que sempre estar limpando ela, purificando ela, e você nunca deve utilizar ela sozinho. Você sempre tem que ter a companhia de outra pessoa. Eu particularmente aconselho você, caso você for trabalhar com a tábua Ouija, tenha muito cuidado, porque sim, ela pode trazer energias negativas para o seu espaço, para sua casa, e trazer um espírito tipo zombeteiro e ferrar com a sua vida. Essa peça que eu tenho aqui para vocês é uma peça decorativa que você pode deixar na parede da sua casa, caso você goste dessas coisas de filmes de terror e da tábua Ouija. A tábua Ouija, elas têm esse nome de Ouija, que vem da palavra oui em francês e já que é sim em alemão. Então seria tipo sim, sim. É como se você estivesse perguntando se existe alguma energia, algum espírito aí, e aí ele responderia sim, sim. Toda a tábua Ouija, ela vem com um cursor ou uma plancheta, que são essas daqui, que tem um buraco e meio para você poder direcionar as palavras. Quando eu fui para minha viagem em Nova Orleans, eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a tábua Ouija, onde as pessoas nas lojas lá, eles fazem consultas de tábua Ouija, diferente de consultas no tarô. Então, as bruxas lá, elas atendem as pessoas pela tábua Ouija. Eu achei uma coisa que não é muito preparada, porque elas podem atender o dia inteiro várias pessoas com a tábua Ouija, tipo, falando com espíritos de mortos. E eu também tive a oportunidade de ter uma aula com uma bruxa do Bohemia Shop, que é uma loja que fica em Miami, e lá ela me ensinou um pouco sobre o tábua Ouija. E eu vou passar para vocês o que ela falou para mim. Primeiro, ela falou que a tábua Ouija é uma peça muito séria e que para as pessoas que querem praticar com o tabuleiro Ouija, eles têm que estar muito preparados. A pessoa que você tem como companhia para trabalhar com o tabuleiro Ouija não pode ser qualquer pessoa, principalmente alguma pessoa meio louca, carregada. Você tem que fazer com alguma pessoa também que trabalhe com espiritualidade para fazer uma sessão com o tabuleiro Ouija. Você sempre tem que proteger o tabuleiro Ouija. Você pode utilizar a parte do verso dele desenhando e escrevendo símbolos de proteção, para que nenhum tipo de energia negativa vá para dentro dele. Na sessão que você faz com o tabuleiro Ouija, você sempre tem que preparar o seu ambiente, colocando incensos, velas e limpando o espaço para que nenhum tipo de energia negativa possa vir para dentro da tábua. Você também tem que respirar fundo, meditar e trabalhar com a tábua. A tábua Ouija, ela não vai acontecer como vocês veem nos filmes de terror, que a tábua vai começar a mexer, o cursor vai começar a voar, os copos vão começar a voar e sua casa vai começar a pegar fogo. Tipo, isso não acontece. Isso é uma coisa hollywoodiana que as pessoas fazem dentro da tábua Ouija e acham isso uma coisa muito perigosa. Então o pessoal tem muito medo da tábua Ouija. Lá nos Estados Unidos as pessoas não têm tanto receio. Lá eles vendem isso em quase todas as lojas e muitas pessoas gostam e adquirem isso. Porque antes, quando vieram as tábuas Ouijas, muitas crianças compravam ela para ficar brincando de conversar com os espíritos em casa. E aí as mães brigavam porque não gostavam desse tipo de magia
magia, de energia, de oráculo, porque podia trazer influências negativas em casa. Então, caso você queira utilizar o Tabu Ouija, tome muito cuidado, porque você pode sim atrair energias negativas. Você tem que limpar o ambiente, você tem que limpar você tem que estudar e entender um pouco mais sobre esse oráculo e a comunicação com os espíritos. Muitas pessoas acham isso uma coisa muito negativa, mas aí eu vou trazer para vocês uma coisa, por exemplo, existem vários espíritas que conversam também com espíritos de falecidos, né? Assim como o Chico Xavier, que era muito conhecido, e ele não usava uma Tabu Ouija, mas ele utilizava outros métodos de comunicação com os espíritos, como a psicografia. Então, não é uma coisa negativa. Você pode utilizar a Tabu Ouija para algo bom, para conversar com espíritos de luz. Muitos dizem que você também vai usar a Tabu Ouija e que automaticamente espíritos negativos vão vir porque eles querem chamar atenção e querem conversar com você. É verdade? Sim, pode acontecer isso. Por isso que você, para fazer uma sessão de Tabu Ouija, você tem que tomar muito cuidado para não trazer esse tipo de energia. Outra coisa, em todas as práticas que eu já tive com Tabu Ouija, não são todas as vezes que ela vai se mexer. Não é sempre que você vai utilizar a Tabu Ouija e o cursor se mexe quando você tiver numa sessão. Raramente ela se mexe. É um fenômeno, sim, diferente do que a gente conhece por aí, e ela vai se mexer em casos raros, em momentos que você realmente precisaria da comunicação com algum antepassado ou com alguma pessoa que já foi. A dica que eu dou pra vocês é: deixem os mortos, deixem os espíritos que já foram no outro mundo e não fiquem perturbando e enchendo o saco deles. Eu acho que a Tabu Ouija é uma peça muito poderosa, uma peça muito mística e com uma energia muito forte. Então, caso você precise usar uma Tabu Ouija, tenha certeza que você precisa usar e tenha muito cuidado na hora da utilização dela. Quando você tem uma Tabu Ouija, ela vem com algumas regras, que são as regras meio que universais para você utilizar a Tabu Ouija. A primeira regra da Tabu Ouija é que você sempre deve utilizar ela em duas pessoas. Você nunca pode utilizar ela sozinho, porque diz que você tem que ter todo um cuidado para não trabalhar com a Tabu Ouija sozinho, porque isso pode dar algum problema, e caso aconteça alguma coisa, outra pessoa vai estar lá para te auxiliar. Então, nunca utilize a Tabu Ouija sozinho. Quando você utiliza a Tabu Ouija, você vai colocar os seus dois dedos, o indicador e o do meio, exatamente aqui no cursor, junto com a pessoa que vai estar na sua frente. Lembra, pessoal? Não fiquem brincando com isso. Segunda regra é que antes de você começar a fazer o jogo dos espíritos, a mexer com a Tabu Ouija, diz que você deve criar um clima. Então, nos manuais normalmente fala para você fazer essa vidência, essa brincadeira, esse jogo no escuro. Provavelmente para as pessoas ficarem com mais medo, né? E principalmente para as crianças ficarem mais assustadas. Lembrem, essas regras vêm no Ouija Board, que seria o tabuleiro de brincadeira que era vendido nos Estados Unidos. Você deve, na terceira regra, eleger uma das duas pessoas ou das outras pessoas a ser o médium. Ou seja, o médium é a pessoa que, no caso, iria perguntar as coisas para o tabuleiro, e somente o médium pode entrar em comunicação com a energia dos espíritos. Nenhuma das outras pode. Então ele que vai abrir o tabuleiro perguntando se tem alguém ali e depois no final pedindo adeus para ir na placa do Goodbye, que seria o adeus da Tabu Ouija. Você nunca deve terminar a utilização da Tabu Ouija sem se despedir. Por quê? Porque senão a energia espiritual vai ficar na tábua ou vai vir para sua casa. Em últimos casos, você pode queimar a tábua caso alguma coisa muito negativa aconteça em seu caminho. Quinta regra, você sempre deve começar com perguntas simples, do tipo: existe algum espírito aí? Quantos espíritos estão nesse local? Você é um espírito de luz? E você vai perguntando. Caso você verificar que alguma dessas energias é negativa, você pede para se despedir e fecha a Tabu Ouija. A forma mais simples de você fechar a Tabu Ouija é dizendo adeus. Segundo um médium conhecido como Leonardo Trevisan, os jogos como a Tabu Ouija costumam atrair espíritos brincalhões ou espíritos zombeteiros. Caso o cursor circule pelos 4 cantos do tabuleiro, isso representa que existe algum espírito negativo ou maligno presente no seu jogo de Tabu Ouija. E caso o cursor do Ouija vá para o número 8 várias vezes sem parar, isso significa que existe algum espírito maligno presente controlando a sua tábua. Caso isso acontecer, provavelmente esse espírito vai começar a te atormentar por muito tempo, mesmo você se despedindo dele. Existem também vários relatos de pessoas que utilizaram a Tabu Ouija e que tiveram experiências de possessão dos espíritos que estavam dentro dessa tábua. Gente, então o que eu tô falando pra vocês é pra vocês entenderem mais ou menos como é que funciona a Tabu Ouija. É uma coisa muito séria. Como eu falei, ela é uma porta que vai trazer espíritos de vários locais. Se você faz de qualquer forma e você faz zoando, ou brincando, ou bêbado, ou causando, vai dar bosta.
Assim como vocês, eu adoro coisas sobrenaturais, coisas de espíritos, filmes de terror e acho essa peça muito fascinante. Mas lembrem, sempre que vocês forem utilizar ou caso vocês queiram trabalhar com a Tabu Ouija, tomem muito cuidado. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham alguma vivência que vocês já tiveram com a Tabu Ouija, deixem aí no comentário. E se vocês tiverem perguntas também, podem deixar aí. Ajudem o canal do Bosque dos Gnomos se inscrevendo e até a próxima. Beijos de nariz, tenham sonhos terríveis. Tchau.